Olá, olá! Muito feliz de estar aqui com você. Obrigada pela sua audiência. Muito feliz de estar gravando para você. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é mais curadoria e o que ele interfere na nossa rotina, no nosso dia a dia. Nós tivemos agora recentemente o Salone em Milão, na Itália, e é uma feira que tem dimensões assim imensas, porque ela congrega muitos fabricantes de renome internacional que são realmente influenciadores do design, das tendências, em termos gerais. Eles têm um modo de estruturar esse evento muito profissional. E eu fiz, esse ano eu não fui, mas eu fiz uma análise de tudo que ocorreu, assisti as várias transmissões e analisei os fabricantes para que você tenha resultados práticos na sua vida. Primeiro, você, dentro do seu ambiente, você vai estar com toda certeza recebendo a influência desta nova edição, porque se você for comprar qualquer coisa dentro do mercado de decoração, mobiliário, você vai estar com toda certeza adquirindo algo que esteve mencionado lá como tendência, como acabamento, como cor, porque a indústria ela tem os seus catálogos, ela tem as suas inspirações e eles se consolidaram como um formador de opinião. O mais interessante é que tem muita coisa e tem o salão do móvel, tem o de cozinhas, o de iluminação, tem o Fuori Salone, que são os eventos satélites, então realmente é uma coisa de grandes proporções. E é muito interessante a gente ver, acompanhar, lá a gente percebe uma série de questões que são antecipatórias. Então, hoje, o meu papel aqui é trazer, mostrar e falar para você o que vai estar sendo falado, o que vai estar sendo usado, o que vai ser considerado, assim, aquela coisa do recente, do atual, né? Porque o salão ele tem essa função. Então, vamos lá, eu quero dividir a minha tela com você para que a gente possa olhar sobre imagens. Não adianta eu explicar, as palavras não são capazes. E aí, eu estar trocando essas impressões com você, mas antes disso eu quero te pedir, dê seu like, se inscreva no canal, que o nosso canal ele precisa com certeza da sua audiência, é uma forma de você retribuir esse conhecimento que eu trago aqui toda semana. Toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá. Essa é a icônica entrada da área da Feira de Milão, de onde faz parte o Salão do Móvel, e é muito interessante, é bonita, é instigante, mas vamos falar dos elementos. Nos sofás e nos móveis de sala em geral, o contorno mais arredondado, as linhas mais suaves, as formas mais orgânicas estão muito presentes. E você pode ver isso, por exemplo, nessa sala de uma constituição mais circular, com todas as. Você não vê muita aresta, você vê superfícies abrandadas. E isso foi característico também nos móveis menores. Veja esse exemplo. Então, cores muito suaves, cores paleta neutra, paleta natural, que são aquelas que se referem à natureza, muito presentes. Observe essas cadeiras, nessas poltronas, a delicadeza do shape e das formas que ela é construída. Outra coisa muito recorrente foi o mármore verde.
Ele apareceu em revestimento, ele apareceu em tampo, em mesas. Então ele foi assim muito requisitado nesta edição do Salão do Móvel. As peças pequenas, como esses puffs, por exemplo, veja as cores e veja também a suavidade de linhas. Não tem aresta, são linhas arredondadas. Ainda nesta composição de exposição, veja o sofá, veja as poltronas, veja a iluminação, tudo muito suave, contornos muito delicados, contornos neutros. Uma peça que apareceu bastante foi o barzinho de sala. Então eu trouxe dois modelos aqui. Esse é o primeiro, que tem iluminação interna, lugarzinho para todas as coisas, e um que está no espaço, tipo um armáriozinho com uma cristaleira, né, super charmosinho, que vem trazendo essa tendência do bar de sala, que voltou, né? Voltou para ficar. Os móveis de jardim, os equipamentos de garden, eles estão muito interessantes também, com linhas suaves, tons naturais, muita palha, muita fibra, claro que tem muita coisa sintética, mas muito interessante. Veja, por exemplo, essa mesa com cadeiras que tem aquele toque rústico, que tem aquele toque que compõe bem até com um clássico. Né? As fibras naturais, as cordas estão muito presentes também, a madeira, né? Nesse tom suave, nesse tom assim, quase um mel. O tema esse ano foi sustentabilidade e esse espaço é o Design with Nature do Mário Cucinella, e ele veio trazer como uma instalação para mostrar essa necessidade do ambiente natural. Aqui nós temos um escritório de armário. Este volume amarelo na estante é um armário que você abre e você tem todas as comodidades do escritório. Então você tem uma iluminação, lugar para colocar as coisas, você tem um lugar para se sentar, né? E ele fica fechado como se não existisse escritório. Também tempos híbridos e que trazem essa situação. Esse já é um outro armário aberto, muito interessante, com bolsas de couro para colocar papéis, com iluminação, tem a parte de tomadas, muito completo. Os quartos também vieram muito nessa tendência do material natural, cores de natureza, né? Vez por outra, uma aparição de pedra, de revestimento. Aqui um outro quarto com uns detalhes de iluminação, com uma intervenção de cor. Esse é um quarto mais amplo, né? Mas observe as poltronas arredondadas, os tons. Nas cozinhas, essa coisa de natureza, esses tons, por exemplo, terrosos, aparecem muito. Em termos de iluminação, veja essa iluminação em pendentes. Os tampos, por exemplo, esse tampo é Corian e veja a impressão nele, né? Ele tem assim uma impressão que o diferencia, que personaliza. Então, as cozinhas muito interessantes, com muita intervenção de madeira. Observe a iluminação. Essa questão nós vamos ver mais para frente aqui. Os globos redondinhos, né? Essas peças leitosas estão muito em voga. Aqui, aquela tendência do estilo, né? Um provençalzinho com um cantinho muito aconchegante de cozinha, toda bem montada, com essa tonalidade. A aparição dos equipamentos de cozinha com cor, né? Inclusive essa intervenção da Dolce & Gabbana, então personalizando, dando a grife para esses equipamentos. Os banheiros apareceram muito interessantes, sem brilho algum. Então a gente vê superfícies muito matificadas, né? Cores também naturais.
Os espelhos, em geral, mais para arredondados, né, ou redondos ou ovais com acabamento redondo. Então, essa presença dos espelhos com uma forma mais orgânica também foi bastante marcante. Veja que as peças sanitárias são mates, sem brilho algum, essas tonalidades bem terrosas, né? E composição de cores de natureza. Você observa em vários e vários, né? Numa sucessão do passeio pela feira. Veja tons naturais, espelho redondo, iluminação bem colocada. Então, como eu estava falando, esses globinhos, né, uma sucessão, eles dão assim muita leveza, eles dão um tom de luz muito suave e isso é tendência. Isso é Fori Salone, porque não teve Eurolute esse ano. E veja esta também com a mesma identidade, né? Então essa suavidade que dá a forma arredondada. Os discos com LED não estão desaparecidos, ao contrário, a gente vê bastante coisa com eles, né? Bastante, e inclusive perfis muito finos, né? Muito interessante. Esta luminária é muito interessante, é uma luminária de mesa e conforme você vai colocando a mão, ela vai desligando os segmentos e ficando nesse preto sólido, muito interessante. Os lustres, né, os pendentes, bem modernos, bem interessantes, com essas sucessões de volumes, tudo muito arredondado. Então, a gente teve lugar para modernidade, mas para o luxo também. Eu separei essa peça para encerrar dizendo, olha, peça em madeira natural, entalhada, revestida com folhas de prata, com desenhos, assim, um luxo. Esse salão ele é sempre muito impressionante e surpreendente. Bom, a curadoria está feita. Aí você já sabe o que pode usar, o que não pode usar, o que deve usar, o que vai ser tendência. Isso te dá mais condições de escolher e escolher bem. Aí o meu papel é esse, é uma avaliação crítica e uma avaliação estética sobre o que aconteceu por lá. E eu espero que você curta, que você deixe a sua pergunta se tiver e com certeza se inscreva no canal para poder ter novidades e acione as notificações para ter novidades sempre. E saiba, toda semana tem vídeo novo. Então, até o próximo vídeo.